Seja bem-vindo a mais um trimestre da Escola Sabatina Jovem do seu Código Aberto, seu resumo semanal da lição de jovens, um resumo com imagens e cada vez com mais novidades que eu quero te apresentar esse trimestre. Agora a gente vai começar a falar sobre adoração, como adorar conforme Deus espera que a gente adore, conforme está na Bíblia. Tem muita coisa legal esse trimestre, eu quero contar com a sua presença. Então, vem comigo porque a lição desse trimestre tá demais. Muito bem, a lição dessa semana tem como título de Relação Rompida. Dá uma olhada aí na tirinha de sábado, você vai ver aí a Eva, não dando ouvidos à orientação divina e passando a ouvir uma cobra falante, onde já se viu, né? Mas por conta disso a gente acabou tendo consequências na adoração que a humanidade faz ao Senhor nosso Deus. E a lição de domingo traz como título Apaixonados. Quando estava no penúltimo ano do ensino médio, um jovem começou a estudar em um internato adventista e se apaixonou. Cada encontro com ela fazia seu coração disparar. Ele mal conseguia falar quando ela passava. A respiração, gente, ficava travada quando ele via ela. E um dia, ao sentar na frente dela no refeitório, ele decidiu iniciar uma conversa. Nervoso no início, ele foi se soltando e naquele momento acreditou que o futuro deles estava selado, olha só. Nas semanas seguintes, eles se aproximaram e tudo parecia perfeito, até que certo dia, ao passar pela lateral do prédio da escola, ele a viu nos braços de outro. Poxa vida, que decepção profunda, uma ferida que parecia insuportável. Essa experiência pessoal reflete em menor escala, claro, a dor que Deus sentiu quando Adão e Eva escolheram confiar em alguém que os afastou dele. Eva, encantada pela serpente, e Adão, temendo perder sua companheira, desobedeceram a Deus. E essa traição quebrou o relacionamento perfeito que tinham com o Criador. Hoje, o objetivo de Satanás continua a mesma coisa, desviar os olhos das pessoas de Deus e destruir a conexão que elas têm com o Senhor. A parte de segunda-feira tem como título, É verdade o que Deus disse? Gente, a lição de segunda traz o seguinte assunto, que a queda da humanidade no Éden é mais profunda do que parece. Antes disso, Deus havia criado um mundo perfeito, cheio de vida e beleza. Adão foi feito à imagem de Deus, com a missão de cuidar do jardim. E sentindo necessidade de companhia, Deus criou Eva. E juntos eles viviam em comunhão com o Criador. E nessa harmonia, ou melhor, essa harmonia ela foi quebrada quando Satanás, disfarçado de uma serpente falante, abordou Eva com uma pergunta aparentemente inofensiva. É verdade que Deus disse isso? Não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Gente, Satanás, presta atenção, começou confundindo, plantando uma dúvida no coração de Eva. Quando Eva respondeu, ele foi além, afirmando, vocês não morrerão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele apelou ao orgulho de Eva, sugerindo que Deus estava escondendo algo dela. Eva olhou para o fruto, desejou e comeu. Adão, por sua vez, comeu o fruto conscientemente. Ele sabia que Eva enfrentaria a morte e não suportaria viver sem ela. Ambos deixaram de confiar em Deus e esse foi o ponto de ruptura. A estratégia de Satanás foi sutil, mas foi eficaz. Ele se disfarçou, distorceu o caráter de Deus, manipulou o orgulho de Eva e apelou à emoção de Adão. Em nenhum momento eles consultaram o Senhor. Triste isso, né? E aí a lição vai avançando e a gente chega na parte de terça-feira. Advertidos e protegidos. Essa lição de terça-feira nos traz que a queda do Éden marcou o início de uma história de dor que atravessou ou tem atravessado os milênios, nem só os séculos, os milênios. O pecado quebrou a conexão perfeita de Adão e Eva, que eles tinham com Deus. E até hoje o pecado afasta muitos do amor do Senhor. Antes do pecado, eles viviam em comunhão plena com o Criador. Mas depois eles se esconderam, perderam o lar perfeito que Deus havia preparado para eles. O mundo separado de Deus, gente, tornou-se um palco de uma guerra maior que foi iniciada lá no céu. Antes da criação do mundo, Satanás se rebelou contra Deus e liderou a batalha contra Miguel, contra Cristo e seus anjos. E ele conseguiu enganar uma terça parte desses anjos. Agora, como uma serpente enganadora e um dragão poderoso, Satanás trabalha para enganar o mundo todo. Contra um inimigo tão poderoso, Adão e Eva precisavam confiar plenamente em Deus. O Criador, em seu amor, os alertou. Não pense que eles deixaram de ser alertados. Eles foram alertados sobre o perigo
e Deus ofereceu ajuda, proteção através de um relacionamento constante com Ele. Eles eram livres para explorar e tomar decisões, mas receberam uma única restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o teste da sua fidelidade e amor, porque o verdadeiro amor só existe onde há liberdade de escolha. Enquanto caminhavam com Deus, conversavam com Ele, eram guiados por anjos. Adão e Eva estavam seguros. E sabe, pessoal, ainda hoje, relacionamentos saudáveis protegem contra desafios emocionais. Imagine o impacto de uma comunhão diária com Deus, como isso é poderoso, né? Mas o casal rejeitou essa bênção em troca das falsas promessas de algo melhor, acreditando que o Criador estava escondendo algo deles. A maior proteção contra as tentações de Satanás continua sendo um relacionamento forte e profundo com Deus. Essa conexão é o que nos sustenta e nos dá força para resistir ao inimigo. Vamos avançando, porque a lição tem muito conteúdo, a gente tem vontade de comentar tudo, mas a parte de quarta-feira aí é o momento do hipertexto. Esse é o momento que eu deixo você fazer aí. Pega aí a palavra, monta a rede semântica e, se quiser, pode usar os comentários para fazer a nossa rede semântica aqui no YouTube, ok? Parte de quinta-feira, o título é Um Raio de Esperança. No início do estudo foi contada a história do amor frustrado no ensino médio do rapaz, né? Onde o sentimento de traição, raiva e desilusão marcou profundamente a experiência. Essa dor, ela serve de ilustração para algo muito maior, a queda de Adão e Eva. Porque após pecarem, eles perderam a sua pureza e tentaram cobrir a sua vergonha com folhas de figueira. Mas seus esforços humanos eram insuficientes para esconder as consequências do pecado. Ainda hoje, muitas pessoas costuram suas folhas de figueira para lidar com seus erros. Alguns fogem, criando justificativa para seus atos, outros confiam na força de vontade, prometendo nunca repetir os pecados. E há quem acredite que boas ações podem apagar as falhas, ou seja, tudo isso são folhas de figueiras que a humanidade continua costurando. Mas todas essas tentativas são frágeis e são incapazes de cobrir a nossa nudez espiritual ou nos reconectar com Deus. O mais surpreendente é que, mesmo depois do pecado, Deus foi ao encontro dos seus filhos no jardim. Enquanto o pecado rompia a conexão deles com o Criador, Deus os chamava de volta, oferecendo esperança e prometeu um libertador, né? A primeira promessa bíblica, Gênesis 3,15. Esse Salvador traria redenção e construiria o que o pecado havia destruído, algo que nenhum esforço humano poderia realizar. Deus não desistiu de Adão e Eva e a sua busca por restaurar a humanidade continua até hoje. Por isso ele nos convida a reconstruir os nossos altares, ou seja, os nossos momentos de comunhão diária e sincera com Ele. E isso nos lembra que Deus é um Deus bom e que a sua bondade nos guia e nos conecta a Ele de volta. Lindo demais saber disso, né? Chegamos então à parte de sexta-feira, o título é Nenhuma Mudança no Jogo. A parte de sexta-feira, um resumão, só para você entender o que se trata, diz que após ser expulso do céu, Satanás se dedicou a destruir as criaturas mais sublimes de Deus, Adão e Eva. E o seu ódio por Deus não diminuiu em mais de 6.000 anos, pelo contrário, ele continua intensificando seus ataques, sabendo que pouco tempo lhe resta. Embora as suas tentações tenham várias formas, ele segue, gente, o mesmo padrão. Então fique ligado, porque ainda hoje Satanás quer destruir a nossa relação com o Senhor e que você possa proteger essa relação todos os dias, lendo a palavra de Deus, orando mais, estudando a lição da Escola Sabatina e, é claro, acompanhando com a gente aqui o Código Aberto, porque cada conteúdo está sendo preparado com muito carinho para edificar a sua vida e ajudar a restaurar esse altar da comunhão. E antes de encerrar essa lição, eu tenho aqui duas novidades para você. A primeira delas é que nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo algumas perguntinhas para você lançar na sua classe. Eu sei que muitos que assistem aqui são professores da Escola Sabatina Jovem e você pode usar essas perguntas para fazer uma discussão em grupo na sua classe, ao invés de ficar só passando a lição. Outra coisa muito legal é que na lição de sexta-feira nós temos 2 QR Codes. Um é o Quiz da Esperança, onde você vai participar desse quiz e pode mandar esse link para os componentes aí da sua classe de jovens. No final tem uma pontuação que vocês podem até comparar, pode virar um mini concurso aí da lição da Escola Sabatina e tornar o estudo mais dinâmico. E o outro QR Code é exatamente aqui do Código Aberto, que você pode incentivar aos seus alunos aí na classe de jovens a assistirem e acompanharem o estudo resumido aqui comigo. Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Até lá!